Olá, tudo bem, meus amigos e minhas amigas? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal, mais um vídeo. E esse vídeo é o primeiro de uma série que eu criei hoje, no insight que eu tive. Então esse é o vídeo de estreia, né? Não do canal, mas dessa modalidade de vídeo, né? Que eu tive a ideia de fazer. E contando um pouquinho para vocês como é que surgiu a história. Eu estava conversando com uma amiga ontem, né? E essa amiga, ela é terapeuta, ela tem uma visão, né? E uma conexão toda com a parte mais espiritualista. E, enfim, usa uma série de recursos, mas é uma pessoa muito sensível, né? Muito espiritualizada e muito sensível, de forma geral. Enfim, aí eu estava conversando com ela, trocando uma ideia, falando de algumas coisas que eu estava passando, que eu estava sentindo, né, de algumas coisas que eu estava projetando para o futuro e algumas incertezas, enfim, várias coisas. E aí, dentro da nossa conversa, veio uma música na cabeça dela, que é uma música que ela não lembrava do nome no momento, né? Aí ela cantou um pedacinho da música para mim e ela não tinha certeza, mas o nome da música era O Seu Lugar ao Sol, do Charlie Brown. Né? E ela falou, você escuta essa música é uma mensagem para você, né? Me falou um monte de coisa. E isso ficou na minha cabeça e hoje eu parei para escutar a música. E aí eu escutei uma vez, escutei duas e realmente veio realmente não só uma, mas várias mensagens. Escutei a música várias vezes, né? E numa delas vem esse insight de criar essa modalidade de vídeo que eu vou chamar a princípio, depois talvez possa mudar, né? Mas a princípio eu acho que é o nome apropriado, né? E como você deve ter visto já no título aí, vai se chamar Devaneios e Trocas de Ideias, né? Então, contada a história de como que surgiu, né, esse tipo de vídeo, eu vou aqui devagar um pouquinho e trocar um pouquinho de ideia com vocês, né? Então, falando dessa música, ela me trouxe esse insight e com isso me trouxe várias memórias, né? E aí, falando de Charlie Brown, automaticamente Chorão não tem como não está associado, né, não vir de súbito na nossa memória, né? Então eu não sei se vocês conhecem Charlie Brown, qual é a ligação, se vocês gostam ou não, mas eu conheci o Charlie Brown, não tenho bem certeza, mas acho que foi no início da minha fase adulta. Eu acho que na minha adolescência, eu acho que eles ainda não tinham fama e tal, ou pelo menos eu não conhecia, né? E o que aconteceu? O Charlie Brown, como todo mundo sabe, infelizmente, ele veio a falecer, né, de overdose, mas eu não sou assim um grande fã, não sou um especialista, né, não conheço a fundo, mas eu penso que ele deva ter chegado nessa overdose por uma grande depressão também, né, porque as drogas, sejam álcool, sejam qualquer outro tipo de droga, não sei se vocês sabem, mas são fugas que as pessoas usam, né, para, enfim, sufocar uma dor, tentar, né, alguma angústia, uma ansiedade, né, como ele mesmo usava, né, vários medicamentos, vários tipos de drogas misturadas, né, para tentar superar isso, porque era uma pessoa que com certeza não se conhecia e não tinha, vamos dizer assim, maturidade, suporte talvez, né, para conseguir superar algumas coisas. E tanto é que por causa do uso da droga ele perdeu muitas coisas, né. Inclusive a esposa, que ele era apaixonado, escreveu várias músicas para ela, né? E a minha visão do Charlie Brown, assim, de um modo geral, ele era um cara muito bom, né? Ele não era um cara perfeito, com certeza. Ele tinha esse grande problema com droga, que não é uma coisa legal também. Mas uma coisa que me veio muito escutando a música e pensando nele, também me lembrou muito meu amigo Fernando Nando, né? Depois eu vou falar um pouquinho dele. O Nando, nossa, é um brother, né? É um irmão. E ele já veio com esse apelido de Chorão quando eu conheci ele. E, enfim, depois eu vou falar um pouquinho dele, né? Vou só concluir primeiro o que eu tinha para falar sobre o nosso saudoso Chorão, né? Do Charlie Brown. Então, continuando, o que acontece? Ele foi um cara que teve uma infância bastante difícil, uma vida bem sofrida, né? Quem buscar a biografia, de repente conhece, é mais fã, vai saber falar muito melhor que eu, talvez, né? Mas ele foi um cara que conseguiu realizar os sonhos dele.
ele era apaixonado por música e pelo skate, né? E ele conseguiu viver isso, né? Ele conseguiu realizar esses sonhos. E vou ajustar aqui um pouquinho. Tá, cansou o braço do rapaz. Então, continuando, então ele conseguiu realizar esses sonhos e precocemente a gente acabou perdendo ele, né? Mas vendo hoje assim as letras das músicas, as coisas que ele falava em entrevistas que eu assisti dele e em shows também, eu não sei se ele era um cara religioso, mas ele tem meu respeito e eu me arrisco a dizer, e acho que não estou enganado nessa parte, que independente de ele ser um cara religioso ou não, ele era um cara bastante espiritualizado, né? Um cara bastante espiritualizado, um cara que tinha um coração bom, né? E tentava passar a mensagem dele na letra das músicas, contando histórias verídicas, coisas que aconteceram, né? Todas as letras das músicas a princípio são inspiradas em coisas que aconteceram com ele, com amigos, na vida dele, enfim. Mas ele sempre tentava deixar mensagens nos shows, né? Nas entrevistas, para as pessoas refletirem. E isso demonstra assim, uma característica de uma pessoa com uma grande espiritualidade, né? Então ele tinha uma conexão para conseguir, de alguma forma, transformar aquela dor, aquela dificuldade nas músicas que a gente conheceu e que embalou e que foi trilha sonora de tantas e tantas pessoas, né? Eu mesmo tenho pelo menos umas 2 ou 3 músicas que foram trilhas sonoras, e toda vez que eu escuto é inevitável, né? Lembrar, assim, passar um filme de várias coisas que eu ouvi, né? Quando eu tava fazendo, curtindo algo, né? Com aquela música de fundo, né? Eu às vezes colocava aquela música porque combinava com aquele momento, com aquela história, né? E tenho lembranças de muitos amigos, muitas coisas, né? Então, o nosso Charlie Brown deixou aí realmente saudades, né? E muitas reflexões, né? Pela história dele, por ele ter conseguido superar, vencer e conquistar, realizar os sonhos dele. Um cara que veio, né, como eu falei, de uma infância difícil, de uma vida difícil, passou realmente por muita dificuldade, conseguiu transformar com muito pouca coisa, ele conseguiu alcançar os seus sonhos, né? Conseguiu transformar, né, a dor, a dificuldade no sucesso que ele teve com as letras das músicas, que fazem sentido para muita gente, e assim como eu, né, tenho certeza que foram trilha sonora de muitos momentos, né, bons, e por causa de um excesso, né, por causa de repente não ter autoconhecimento, né, não ter inteligência emocional, ele não soube lidar com algumas situações, infelizmente acabou caindo nas drogas, perdeu a mulher que ele amava tanto do segundo casamento, e com certeza perdeu amigos, também perdeu muitas outras coisas boas, e veio a falecer precocemente, né, deixando essa saudade, esse vazio aí, né, pela falta que ele faz hoje de não estar aqui, né. Bom, falando um pouco agora do meu brother, o Fernando, né, o vulgo Chorão também. Ele é um cara assim que me surpreendeu, né, na vida. Falando um pouquinho dele agora, de certa forma vai ser uma homenagem para ele, né. Ele é um cara, um gaúcho samborgense, apaixonado por São Borja, gosta de um chimarrão, de um café, que eu vou te dizer uma coisa, né, realmente assim é diferenciado, rapaz. E o Nando, Fernando, né, ou Chorão para muitos, tem muitos que eu acho que nem sabem que o nome dele é Fernando, que o apelido dele é Nando, né, chamam ele só de Chorão, enfim. O Nando foi um cara que apareceu na minha vida um dia, não me lembro exatamente como, mas eu trabalhava com TI na época, ele também, e a gente acabou se conhecendo lá em São Borja, e depois ele foi embora, mas ficou amizade, a gente sempre manteve contato, né. E o Nando foi um cara assim, ó, que eu admirava ele demais, eu achava ele incrível, assim, o jeito dele de ser, de dar com as coisas, né. Um cara que tava rindo, que às vezes não tava bem, mas igual brincava, ou tava sempre com uma coisa de motivação, né, sempre falando de Deus, sempre com fé, com esperança, sempre de uma forma ou de outra tentando superar e passar de alguma forma o bem para as pessoas, né. E eu achava o jeito dele incrível, assim, sabe? Eu achava ele realmente demais. E a gente ficou amigo, assim, tal, mas eu achava que o Nando não me considerava tanto, sabe? Não tinha, assim, nenhuma
Tipo, era um cara que ele conhecia, um cara, né, que ele achava legal, enfim, a gente trocava ideia, né, às vezes fazia algumas coisas juntos e tal, mas achava aquela coisa mais superficial, assim. Mas ele foi embora e teve várias idas e vindas, né, para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foi e voltou. E eu fui em Santa Catarina uma vez lá visitar ele também. Foi um momento muito importante para mim, que jamais vou esquecer, né, foi realmente assim, marcou muito. Poderia gravar um vídeo só falando dessa parte, porque realmente teve muita coisa que rolou, assim, muita coisa bacana, boa, né, durante e depois disso também, que eu sou muito grato a ele. Mas a grande surpresa mesmo, maior de todas, né, não que não me surpreendeu em vários momentos, de várias formas, né, no decorrer dos anos que a gente se conheceu, manteve essa amizade, esse contato, mesmo não morando mais na mesma cidade, né, e quase nunca se vendo, a gente se via muito pouco ao longo dos anos. Até hoje mesmo a gente tem contato, mas a gente se vê muito pouco. Mas um tempo atrás, acho que foi ano passado ainda, eu fiz uma experiência pra mim, sabe? Era uma coisa que eu tava precisando trabalhar, umas questões minhas pessoais, internas, né, emocionais, enfim, tal. E aí eu fiz um laboratório, onde eu pedi para algumas pessoas, né, pessoas de várias situações diferentes, né, eu pedi pessoas que não me conheciam, que conheciam só de superficial, assim, amigos de bastante tempo, amigos mais recentes, né, ex-colegas de trabalho, colegas de trabalho e tal. Pedi para algumas pessoas e nem todas gravaram esse vídeo, né, eu não falei para que era, porque senão ia ficar, né, ia induzir a pessoa, né, tal. Eu só pedi para fazer e tal, dei umas instruções, mas não dei muitos detalhes. E o Fernando, Nando, né, pra mim, né, chamando ele de Chorão, eu até não achava ele parecido com o Chorão, né. Uma outra coisa que acho que eu nunca falei pra ele, eu achava nada a ver, na verdade, quando Chorão, esse cara não tem nada a ver com Chorão, não sei o que e tal. Aí depois, muito tempo depois, e agora, né, tendo essas reflexões, eu pensei, tipo, poxa, mas o cara realmente tem algumas coisas, né, bem em comum, né, tem umas sacadas assim, algum jeito até de ser, né, de falar e tal, enfim, mas principalmente o jeito de tratar com as pessoas, com a vida, né, de portar, realmente tem muito a ver com o Chorão, não só fisicamente, no estilo, né, mas ele realmente tem umas outras características que pode-se dizer que ele tem em comum também, né. Então, eu pedi para o pessoal gravar esse áudio, né, falando algumas coisas lá que eu dei instruções no áudio e tal. E o Nando, o nosso querido Chorão de São Borja, né, me surpreendeu, cara. Ele fez um áudio assim, bem longo, foi, eu acho que o áudio mais longo, os mais longos que eu recebi. E, cara, ele falou tanta coisa, que eu não imaginava, não esperava. Que eu confesso pra vocês, eu escutei o áudio 4 vezes naquele mesmo dia, escutei 2 seguidas, depois dei um tempo, escutei, acho que 1 hora, 2 depois de novo, né, e depois passou todo dia e tal, aí de noite voltando pra casa e tal, eu fui escutar o áudio de novo, né. Todas as vezes eu chorei, todas as vezes eu não consegui controlar a emoção, assim, ó, eu chorei, sabe, ele me emocionou muito, ele falou umas coisas que me tocaram profundamente. E que eu, como eu disse, eu achava que eu era um amigo pra ele, assim, como um cara comum, sabe? Que ele conhecia, que ele achava legal e tal. Mas ele demonstrou que ele tinha uma admiração e um carinho, um respeito, né? Realmente uma amizade verdadeira por mim, muito maior do que eu imaginava que ele pudesse ter, sabe? E claro que isso pesou bastante, mas as palavras, as coisas que ele falou, assim, tocaram fundo, sabe? Porque é uma característica dele, é um cara muito verdadeiro, muito sincero. Então tudo que ele falou no áudio, eu sei que ele falou do fundo do coração da alma dele, sabe? E coisas que pessoas que me conhecem há muito mais tempo, que conviveram muito mais comigo, né? Nunca me falaram e eu tenho certeza que muitas delas nunca nem perceberam, nunca enxergaram dessa forma. Então, um cara que tem uma sensibilidade também muito grande, né? Porque, como eu disse, a gente se conheceu e tal, mas a gente nunca conviveu tanto, assim. A gente nunca passou tanto tempo junto, né? Quando eu morava no Sul na época, no Rio Grande do Sul. Ele tinha ido embora para Santa Catarina na época. Tava casado, morando lá, eu fui visitar ele, né? A gente tinha contato, tinha uma amizade, assim, não era uma coisa tão banal, tão superficial. Mas realmente, cara, o Nando me
me surpreendeu, sabe? Me surpreendeu. Uma pena até eu não ter mais esse áudio. Infelizmente, não tinha backup na época, eu perdi esse celular. Um outro celular que tava esse áudio, né, uns anos atrás. E aí pedi pra ele também não tinha mais, sabe? Mas guardei na memória e no coração. Então, assim, é um vídeo de devaneios e trocas de ideias. Mas já fica aqui também, né, além das reflexões, os devaneios da troca de ideias com vocês, fica aqui também a minha homenagem, né, pro nosso querido Chorão, do Charlie Brown, e pro meu amigo Fernando, meu amigo Nando, né, o nosso Nando lá de, de São Borja, né, um cara que às vezes até tem que fazer um exame, eu acho nele, acho que ele não tem sangue correndo nas veias, acho que é café. O cara é movido a café. Pensa num cara que toma café. Tá louco. Coisa séria. Bom, meus queridos e minhas queridas, mais uma vez aqui, agradeço a companhia de vocês, né? Espero que vocês gostem desse conteúdo. Eu vou gravar muitos vídeos nesse formato, porque realmente achei uma sacada, uma coisa muito legal, muito bacana. E como sempre, não posso deixar de pedir para vocês darem a força para o canal aí, né, curtir as postagens que vocês acharem legal, os vídeos, compartilhar, se inscrever, dá para ajudar esse canal a crescer aí e alcançar mais e mais pessoas, tá? Porque realmente eu tenho muitas outras ideias que eu ainda não coloquei em prática, que não trouxe para o canal, mas aos pouquinhos eu vou inserindo as coisas. Mas esse insight de hoje eu achei realmente muito bacana, curti muito a ideia. As coisas vieram muito forte, né? Fluíram muito. Então eu resolvi fazer hoje mesmo esse vídeo para falar essas coisas para vocês, tá bem? Aguardo vocês nos próximos vídeos aí e esperem que vem muita coisa boa aí pela frente, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe vocês e gratidão por tudo. Até breve, meus queridos.